Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos trabalhar um pouquinho sobre propriedades periódicas. Na aula passada, nós estudamos sobre a tabela periódica. Então, vimos um pouco sobre a definição de como foi montada a tabela periódica, de como ela é dividida, por que ela tem exatamente este nome de tabela periódica. E hoje nós iremos estudar sobre as propriedades periódicas. Pelo nome, vocês já percebem que está ligado diretamente à tabela periódica, a essa periodicidade que os grupos e períodos possuem. Então, nós vamos estudar algumas propriedades que elas são influenciadas por essa periodicidade. Beleza? Então, eu sou o professor Adriel, sou professor de Química aqui do IFMT, de Pontes Lacerda, e esse é o tema da nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Então, aqui, quando eu pergunto para vocês o que é uma propriedade periódica ou o que são as propriedades periódicas, são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Então, acontece o quê? Eu pego ali o mesmo período, por exemplo, o terceiro período ou terceira camada, conforme eu vou andando, aumentando o número atômico, certo? Ou seja, o número de prótons ali no núcleo, essa propriedade periódica, ela pode aumentar ou diminuir. Ou, se eu descer em um grupo, por exemplo, ali nas camadas, essa propriedade ela pode também aumentar ou diminuir, mas é sempre nessa função. Então, por isso são chamadas de propriedades periódicas. Bom, essas propriedades periódicas é o tema da nossa aula de hoje. A primeira propriedade que nós iremos estudar é sobre o raio atômico. O que é o raio atômico? Energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica e ponto de fusão, que é o símbolo PE, e ponto PF, e o ponto de ebulição, que é o símbolo PE, certo? Então, hoje, nós iremos estudar sobre essas cinco propriedades periódicas no nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, raio atômico. O que quer dizer raio atômico? Então, raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo, beleza? Então, por exemplo, quando você está lá na sua bicicleta, pedalando, então ali você tem um raio, não tem? O que é o raio? Não é aquele metal, aquele ferro que tem ali do centro da roda da bicicleta até o final da extremidade ali. Então, na verdade, o raio atômico, ele também é a mesma coisa. É a distância que vai do núcleo, certo? No centro do átomo aqui, até o seu elétron mais externo. Então, aqui, por exemplo, se um elemento ele tem só uma camada, então ele vai ter esse raio aqui. Se ele tem duas camadas, ele vai ter esse raio aqui. Então, esse é o tamanho do átomo. Aqui, por exemplo, eu tenho dois átomos, a distância de um núcleo no outro é chamada de D, certo? E aqui, esse D dividido por 2 aqui, o que ele quer dizer, então? Aqui é exatamente o raio, que é do centro até a sua extremidade. Então, é o raio aparente do átomo. Este é o raio atômico. Bom, como que nós não iremos estudar sobre esse raio atômico? Como que ele modifica quando eu estou trabalhando ali? Em número de camadas ou níveis, certo? E também pelo número de prótons. Então, o que acontece? Vamos lá. Caso 1, nos dois fatores aqui, número de níveis ou camadas. Quanto maior o número de níveis, maior será o átomo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Olha só, se eu for descendo em um grupo, numa família, um A, por exemplo, eu estou aumentando o número de camadas, correto? Então, se ele aumenta o número de camadas, é óbvio que o átomo vai ser maior. E o número de prótons? O átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona uma redução no seu tamanho. Mas isso, pessoal, só é válido se estiver no mesmo período. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu desloco, por exemplo, no período 3, na terceira camada ali, eu estou andando pelo meu período, o que acontece? Eu estou aumentando o número de prótons e aumentando o número de elétrons. Então, automaticamente, isso vai aumentar a atração da minha última camada com o núcleo. Então, fazendo com que o átomo ele seja encolhido, certo? Então, o raio atômico ele é encolhido, porque eu aumento a força atrativa entre o núcleo e entre a eletrosfera, certo? Então, quando eu ando no mesmo período, aumentando o número atômico, ele diminui. Então, em uma família, ele vai aumentar,
o raio ele aumenta, certo? De cima para baixo, porque eu estou aumentando as camadas ali, isso nós já comentamos, e em um período ele diminui. Então, na verdade, quando o raio ele está aumentando aqui, quando eu estou descendo a família, quando eu vou no mesmo período aqui, ele vai diminuindo por causa dessa força atrativa. Então, o sentido do raio atômico é exatamente esse. Ele aumenta de cima para baixo, descendo na mesma família, certo? E diminui quando eu desloco aqui na mesma camada, porque eu aumento o número de prótons e elétrons, consequentemente, aumenta a força de atração do núcleo pela eletrosfera. Então, isso faz com que o meu átomo, ele diminua. Beleza? Isso é muito importante, pessoal, em um entendimento de como varia o raio atômico em função ali das camadas ou períodos. Bom, agora, se nós estamos falando de raio atômico, de um átomo neutro, certo? Que não ganhou e nem perdeu elétrons, é a mesma coisa dos cátions e ânions. Lembra? Cátion perde elétrons, certo? Vai elétrons embora. Ânions recebe esses elétrons. São diferentes, pessoal. Então, vamos lá. O raio atômico de um cátion, ele é sempre maior... Não, o raio atômico é sempre maior que o raio do respectivo cátion. Então, o raio do átomo é maior que o do cátion. Ou seja, o raio do cátion é sempre menor do que o do átomo. E o raio dos ânions, certo? O ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro. Por que isso acontece? É simples, é matemática. Olha só, o cátion perdeu o elétron. Se perdeu o elétron, o que vai acontecer então? Ele vai diminuir. O ânion é o contrário, ele ganhou um elétron que não era natural dele. O que aconteceu? Vai ocupar um espaço maior. Então ele aumenta. Nessa figura aqui, eu represento em números essa informação. Então, por exemplo, olha aqui. O lítio tem um raio atômico de 1,34, neutro. Quando ele perde esse 1 elétron, vai para 0,68. Olha o berílio. Nêutron, 0,90. Quando ele perde os 2 elétrons, 0,31. Agora vamos observar o ânion. Oxigênio neutro, 0,73. Olha só, quando ele ganhou 2 elétrons, O2 menos, 1,40. Então ele dobrou, quase dobrou o seu raio atômico. Então, pessoal, guardem na cabeça de vocês. Um cátion, o raio é sempre menor, e o ânion, o raio vai ser sempre maior. Beleza? Bom, a nossa segunda propriedade periódica, energia de ionização. O que é energia de ionização, pessoal? Nós estávamos comentando ali atrás sobre os íons. O que são íons? São elementos, certo? Átomos que ganham ou perdem esses elétrons. Se perder, vira um cátion, se ganhar, vira um ânion. Então, na verdade, a energia de ionização é a energia necessária para retirar o elétron mais externo de um átomo isolado, certo? Então, vamos à equação aqui. Eu tenho um átomo qualquer, X, gasoso, ele recebe uma energia e perde esse elétron. Esta energia aqui é chamada de energia de ionização. O que é importante, pessoal, nessa propriedade são os valores dessas energias de ionização. Por exemplo, a primeira energia de ionização é a energia necessária para retirar o primeiro elétron. A segunda energia de ionização é a energia necessária para retirar o segundo elétron, certo? A terceira energia de ionização é a energia necessária para retirar o terceiro elétron, e assim sucessivamente. O que é importante, quanto mais eu vou retirando esses elétrons, maior vai ser a energia para retirar ele. Por que isso acontece? Porque esses elétrons que estão sobrando, eles estão ficando mais fortemente ligados com o núcleo. Então, é necessário uma energia maior para poder retirar. Um exemplo disso, olha aqui, a primeira energia de ionização do alumínio é 57,4 kJ/mol. A segunda energia já é 1.800. A terceira, 2.744. E a quarta é quase impossível, 11.575 kJ/mol para retirar esse quarto elétron. Então, observe, sempre a primeira energia é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é muito menor que a quarta. Aqui eu tenho a ordem das energias de ionização. Então, na verdade, agora a energia de ionização, ela diminui quando eu desço a família,
certo? E olha só, então quando eu venho de cima para baixo, a energia diminui, e quando eu vou de baixo para cima, a energia aumenta. Então, ela é o contrário do raio atômico. Então, o fator da energia de ionização, ela é o contrário, pessoal. Então, ao contrário do raio atômico, quanto maior o raio atômico, certo? Menor vai ser a minha energia de ionização. Quanto menor o raio atômico, maior vai ser a minha energia de ionização. Por quê? Porque esse elétron ele vai estar mais atraído com o núcleo, certo? Bom, continuando aqui. Eletronegatividade. Então, agora, eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente. Então, pessoal, na verdade, o que quer dizer essa eletronegatividade? É simples. Então, é a força que esses elementos têm de trazer esses elétrons para si. Imagina um cabo de guerra ali. Você tem um cabo de guerra, de um lado, uma pessoa bem forte, e do outro lado, uma pessoa que não é muito forte. Então, tá lá os dois puxando cada um para um lado, certo? Assim, a tendência é que esse mais forte consiga trazer a outra pessoa para perto, correto? Então, essa pessoa mais forte, digamos assim, ela tem uma eletronegatividade maior, supondo que ele estivesse disputando um elétron ali. Então, ele consegue trazer esse elétron para perto dele. Então, esses são os elementos mais eletronegativos. Em uma família, o elétron, quanto menor o raio atômico, mais fortemente o núcleo do átomo irá atrair o elétron, aumentando a eletronegatividade. Dessa forma, aumenta de baixo para cima. Então, quanto menor o raio, mais eletronegativo, beleza? E em um período, quanto menor o raio também, mais forte ele vai estar ligado. Então, na verdade, ele aumenta da esquerda para a direita. Então, a eletronegatividade, ela é exatamente dessa maneira aqui, ó. Então, aqui, eu tenho a eletronegatividade e aqui eu tenho o raio atômico. Se vocês observarem, a eletronegatividade também é inversamente proporcional aqui ao raio atômico. Então, quanto maior o raio, certo? Menor a eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. É inversamente proporcional. Observem só aqui, ó. Enquanto eu aumento o raio de cima para baixo, eu diminuo a eletronegatividade. Então, eles são inversamente proporcional. Se vocês observarem esta figura aqui, pessoal, da eletronegatividade, vocês observem que aqui é onde tem os gases nobres, tá riscado, não tá azulzinho? Por que isso, hein? Por que será que não tá, pessoal? Lembra que eu comentei para vocês que os gases nobres, eles estão com os seus elétrons completos e eles não reagem com outros elementos com facilidade? Então, ele não tem eletronegatividade. Ele está ali, ele pode chegar perto de um elemento ali reativo que ele não vai reagir. Então, ele não consegue puxar esses elétrons para ele. Por quê? Porque ele já está completo, ele está estável. Então, por isso, ele não possui eletronegatividade. E por isso está branquinho aqui. Beleza? Então, aqui, uma observação. Às vezes, pessoal, quando a gente trabalha com propriedades periódicas, é comum falar de eletropositividade. O mais natural é sempre eletronegatividade, mas às vezes a gente utiliza esse nome também de eletropositividade. E o próprio nome já diz. O que é eletropositividade? Ela é o contrário da eletronegatividade. Então, é a propriedade inversa à eletronegatividade. Neste caso, avalia a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos ao formar substâncias compostas. Ou seja, são os elementos que não gostam de elétrons. Então, aquele elemento que tem uma alta eletronegatividade, ele tem uma baixa eletropositividade. Já aquele elemento que tem uma baixa eletronegatividade, ele tem uma alta eletropositividade, porque são propriedades inversas. Beleza? Ok? Então, vamos lá, continuando. Aqui, então, a eletronegatividade, pessoal, são os valores de eletronegatividade de Pauling. Então, aqui eu coloquei apenas essa tabela para mostrar para vocês o aumento da eletronegatividade. Então, esses aqui são os valores que nós temos para cada elemento. Se vocês observarem, e eu já falei para vocês, ele aumenta sempre aqui, ó, da esquerda para a direita, e de baixo
para cima. Portanto, o elemento, deixa eu perguntar para vocês, qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Observando, pessoal, que não temos aqui a família dos gases nobres, porque, eu já falei para vocês, eles não reagem, então eles não possuem essa necessidade pelos elétrons. Então, o elemento mais eletronegativo aqui, no caso, é o flúor, exatamente o flúor, que tem um valor de 4, beleza? Agora, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, esse nome, pessoal, ele é bem intuitivo. Por quê? Está falando de afinidade, digamos assim, de carinho que ele tem pelos elétrons, certo? Então, não confundam com a eletronegatividade. São propriedades distintas. Então, por exemplo, é possível arrancar um elétron de um átomo bastando para isso fornecer energia, certo? Então, a energia para retirar esse elétron é a energia, a energia de ionização, que nós já vimos, certo? Essa é a energia necessária. Agora, a partícula que resulta será um íon positivo, certo? Que é chamado de cátion. Agora, essa afinidade eletrônica, ou eletroafinidade de um átomo, é a quantidade de energia liberada quando um átomo gasoso ele recebe este elétron. Então, são propriedades diferentes. Aquela energia que eu retiro o elétron é chamada de energia de ionização. Agora, quando um elétron vai lá e recebe, quando um elemento vai lá e recebe um elétron, ele fica, digamos assim, feliz, certo? De receber, porque ele gosta de receber um elétron. Então, se ele gostar muito de receber um elétron, então ele tem uma afinidade eletrônica alta. Agora, se ele é um elemento que vai receber aquele elétron, mas ele não gosta muito, digamos assim, desse elétron, então ele tem uma baixa afinidade eletrônica. E agora a gente vai ver como a afinidade eletrônica ela é distribuída em função dos períodos ou grupos. Beleza? Então, a afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Neste caso aqui, eu tenho um átomo, eu tenho um elemento aqui, um átomo, recebe um elétron, ele libera essa energia. Então, essa energia aqui é a eletroafinidade, certo? Lembra que a energia de ionização era do lado dos reagentes. E agora, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ela fica do lado dos produtos. E se vocês observarem, olha só como ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembrando, a afinidade eletrônica também não, os gases nobres não possuem afinidade eletrônica, porque eles não gostam de elétron de maneira nenhuma, eles já estão completos, certo? Então, aqui, ela segue, pessoal, o mesmo sentido da eletronegatividade. E tem sentido, né? Porque se um elemento ele tem força para trazer esse elétron para ele, então ele gosta. Você não vai trazer algo para perto de você que você não gosta. Então, os elementos mais eletronegativos são os elementos que possuem uma maior afinidade eletrônica. Essa relação é importante para vocês, anotem aí. Então, elementos com maior eletronegatividade, eles possuem uma maior afinidade eletrônica. Beleza? Agora, para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, sobre propriedades periódicas, vamos estudar um pouquinho sobre o ponto de fusão e ponto de ebulição. Nós estudamos, pessoal, lá no comecinho da disciplina de Química, que ponto de fusão é aonde tem a transição do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é o ponto onde eu tenho a transição do estado líquido para o estado gasoso, ou vapor. Certo? E ele também, esse ponto de fusão e de ebulição, também é uma propriedade periódica, que é dependente ali dos períodos, certo? Então, ponto de fusão e ponto de ebulição dos elementos são propriedades periódicas. Bom, o ponto de fusão, a temperatura na qual o sólido se transforma em um líquido em uma determinada pressão. E o de ebulição é quando o líquido se transforma em vapor. Então, aqui, pessoal, é como o ponto de fusão e de ebulição, eles aumentam na tabela periódica, certo? Então, se vocês observarem aqui, na família 1A e 2A, eles aumentam de baixo para cima, e aqui eu tenho a tendência de aumentar de cima para baixo, certo? E eles se encontram exatamente nesta região aqui. Então, aqui eu tenho os dois elementos aqui, que tem um valor alto de ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje.
sobre propriedades periódicas. Agradeço a vocês aí pela participação na aula de hoje, para quem assistiu aí até o final da nossa apresentação. Continuem os estudos de vocês na nossa disciplina, nesse conteúdo. A próxima aula vai ser uma aula de resolução de exercícios sobre tabela periódica e propriedades periódicas, então não percam esse próximo vídeo. Fiquem atentos aí, façam os exercícios do livro de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí também, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pela sala do Classroom. Beleza, pessoal? Então, no mais, bons estudos para todos vocês aí. Fiquem bem, fiquem todos com Deus.